Olha a responsabilidade que o pastor tem pelas almas que ele é responsável dentro da igreja. No livro de Ezequiel 33, versículo 7, diz assim: a ti, pois, ó filho do homem, eu te coloquei como atalaia sobre a casa de Israel, e tu, pois, ouvirás a palavra da minha boca e lhe anunciará da minha parte. Então aqui Ezequiel está falando que Deus constituiu o pastor por atalaia. O atalaia é o lugar mais alto da igreja, sobre a casa de Israel, que é a igreja. E ele vai ouvir a palavra da minha boca. Onde que a pessoa vai ver a palavra da boca de Deus? Na Bíblia, na pregação. E ele vai anunciar da parte de Deus tudo que ele está com o livro aberto, pregando aqui pela parte de Deus. No verso 8 ele diz: se eu disser ao ímpio, que é o pecador, certamente tu vai morrer, e tu não falar para dissuadir ao ímpio do seu caminho, morrerá esse ímpio e na sua iniquidade, porém o seu sangue eu vou requerer da tua mão. Olha como é, olha que responsabilidade que tem o pastor. E se eu disser ao ímpio que ele vai morrer, tá? E o pastor tem medo de pregar, porque ele não pode perder o dízimo da pessoa, ele tem medo de pregar isso aqui, que poucos pregam isso aqui, medo de perder o dízimo. O pastor, ele vai até para o inferno junto com aquela pessoa, porque diz aqui, ó, se eu disser ao ímpio, certamente morrerá, e tu não falar para dizer ao ímpio do seu caminho, morrerá ele da sua iniquidade, que é o pecado, porém o sangue daquele homem eu vou requerer do pastor. Então, se o pastor tem medo de pregar sobre a morte do pecado, que aqui fala da morte espiritual, quando a pessoa ela não aceita a palavra de Deus, tá? Então, o pastor ele é obrigado a pregar com autoridade absoluta, baseado na palavra de Deus, onde Deus mandou o pastor pregar. O pastor, que é o verdadeiro pastor, ele não pode trabalhar com bajulação, com pena de falar o que Deus mandou, porque senão esse pecador morre, como diz aqui a palavra, Deus vai cobrar do pastor. Por isso que até o pastor está correndo o risco de ir para o inferno. Se ele tiver pena, se ele tiver medo de pregar com autoridade o que está escrito aqui nesse livro, baseado naquela necessidade que ele sente, que é o financeiro, que muitas igrejas hoje não educam o povo, não disciplinam o povo na palavra, por amor ao dinheiro, por avareza, entendeu? Por isso que às vezes a pessoa, o pastor, ele tem medo de pregar, porque ele não quer perder o dízimo da pessoa, não quer perder a oferta do pecador, tá entendendo? Porque, infelizmente, meu amigo, aquele que dá mais oferta dentro da igreja, mais dízimo, são os pecadores. São aqueles que ainda não abandonaram o pecado. Porque eles não têm conhecimento da palavra, achando que eles estão simplesmente sentados num banco da igreja e já estão salvos, já estão libertos. E não é assim que funciona. O que salva é a nossa fé. E essa fé, ela vem quando a pessoa ouve a palavra de Deus e bota em prática. Ela sai dali e coloca em prática o que ela ouviu, e aí muda. Aí leva ela até para a salvação, quando ela pratica a palavra de Deus. Por isso que aqui no livro de Ezequiel, muitos poucos pastores têm até medo de pregar, que aqui Deus diz que até a pessoa que é o ímpio, que não abandona o pecado, vai morrer. Amém?